Meus irmãos e irmãs, eu gostaria de partilhar com vocês um pouquinho sobre este significado profundo que nós estamos entrando em breve, que se chama Quaresma. Para entender a Quaresma, nós precisamos também entender o que é ano litúrgico. O ano litúrgico começa com o Advento, a nossa vida litúrgica na igreja, o ano litúrgico, Advento, que é a expectativa e a celebração do nascimento de nosso Senhor Jesus, o Natal. Porém, a partir do Natal, o momento forte, central do ano litúrgico e da nossa fé cristã católica chama-se Páscoa. E para celebrar a Páscoa do Senhor, que é seu mistério de paixão, morte e ressurreição para a nossa salvação, a igreja nos propõe 40 dias. A exemplo de Jesus, que passou 40 dias e 40 noites em oração, ou seja, um tempo longo. Nós vivemos um 40 matemático, que começa com o Domingo de Ramos e vai até a Quinta-feira Santa, exclusive a Ceia do Senhor. Neste tempo, nós somos chamados e convidados pela igreja a viver a prática da Quaresma, que é a oração, o jejum e a caridade, a penitência. Nós chamamos de penitência. E quando nós falamos de oração, nós estamos falando de dobrar os joelhos, ter tempo para orar, prática da oração diária, ter momentos marcados para a oração. É a vida que nós queremos ter diante de Deus como filhos e filhas a caminho de um momento que é o mais importante da nossa fé. Por isso, a oração. Dobrar os joelhos. Só quem dobra os joelhos é capaz de ficar de pé. A oração, o jejum que é deixar de lado alguma coisa que nos custa. Por isso que a igreja pede 2 dias de jejum e abstinência, que é a quarta-feira de cinzas, quando começamos a Quaresma, e a sexta-feira santa, que é exatamente aquele momento que nós vamos celebrar a entrega total de Jesus na cruz para a nossa salvação. Abstinência é exigência da igreja para todos desde os 14 anos. Abstinência, o jejum a partir dos 18 anos até os 60. A abstinência é não comer carne. Porém, a Igreja do Brasil também deixa a liberdade dos cristãos para que escolha uma outra forma também que custe, porque para muitos não comer carne não é penitência nenhuma. Então, escolher algo que, de fato, vale a pena eu deixar de fazer, de comer, que vai ser para mim uma penitência de verdade, e não simplesmente uma prática ritual externa para dizer que não comeu carne, mas comeu um bacalhau que fazia o ano inteiro que estava esperando, não teve penitência nenhuma. Então, nesse sentido, é deixar de lado algo que me custe, para que eu possa dominar também os meus sentimentos, meus sentidos, meus desejos humanos, humanamente falando. Autodomínio. Por isso, o jejum tem esta pedagogia de nos ensinar a nos dominar. O jejum, a penitência, a caridade. A caridade que é a partilha do pouco que temos com aqueles que têm menos ainda. Nesta prática, nós vamos nos vivendo nessa quaresma, nessa quarentena, para que o nosso coração se transforme, é uma conversão, uma mudança de hábito, de costume, de jeito de viver, de rezar, buscando perdão, aproximação, vida nova. Vida nova que vai brotar na Páscoa do Senhor, na sua vitória, na vitória sobre a morte, vencendo o pecado, o mal que existe em nós. Jesus vence na vitória da cruz. Não está na cruz. Jesus está vivo, ressuscitado. Vitória é a palavra fundamental que nos marca a Páscoa, este período chamado passagem, da morte para a vida, do pecado para a graça, de uma vida mais ou menos para uma vida cada vez melhor. Isso é Páscoa, passagem, não é simplesmente uma celebração vazia, atrás de coisas de celebração, né? E aí todo o simbolismo que nos ajuda a viver. E o símbolo fundamental que nos marca esse tempo de Páscoa, de passagem, fruto desta quarentena de vida, de oração, jejum e penitência, é a vitória de Cristo sobre a morte. Cristo não está aqui, é o túmulo vazio.
O túmulo está vazio. Jesus não está aqui. Está vivo no meio de nós. Esta é a alegria, esta é a razão de nos preparar durante 40 dias em jejum, oração e penitência, para depois cantar o Aleluia. Cristo ressuscitou, Aleluia. Que Deus derrame sobre todos nós a bênção e a graça de poder fazer uma quaresma diferente, para uma vida diferente, para um mundo diferente, para uma igreja diferente. Porque nós queremos ser sinais do reino de Deus neste mundo, vivendo como Jesus viveu. Que Deus derrame sobre todos nós a sua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.